Vamos aqui conectar o nosso convidado hoje, o reverendo Victor Ximenes. Aqui, vamos colocá-lo na tela juntamente aqui. Opa, reverendo! Olá, meu querido, tudo em paz? Como é que vai? Tudo jóia? Graças a Deus. Acho que entrei aí e cortei o nosso irmão Adesouto, não foi que estava Não, falando? não, não, ele só. Não, mas ele que Estava tão desconecta bom lá. ouvindo, ele estava falando aí sobre a esperança da glória, e eu aqui me Isso, animando, depois de ouvir um cântico que nos lembra isso, né? A volta do Senhor Jesus e isso, a nossa esperança. Que bom. verdade. Bom estar contigo Muito bem. aqui, mesmo à distância, rapaz. Que coisa Joia, boa. rapaz, uma alegria. Para quem não conhece o reverendo Victor, pastor hoje efetivo da Igreja Presbiteriana em Boa Viagem, Recife. Foi capelão há alguns anos do SPN, é professor ainda da graduação, pós-graduação. Eu tive o privilégio, né, de conviver com o reverendo Victor aí na graduação. Você formou na mesma turma, não foi? Nós formamos juntos, né? Somos formandos da mesma turma. Estudávamos em turnos diferentes, né? Isso, mas Eu estudava você pagava algumas pagar. cadeiras com a gente, né? Pela Pagava manhã também. porque era aquele negócio, a turma da manhã era uma turma que tinha uma pessoa como você e outros muito sábios, eu precisava me juntar aos sábios, Que né? E nada, aprender rapaz. alguma coisa com vocês. Aí eu ia para, né, vinha para manhã, estudava à noite, mas vinha estudar com vocês de manhã também. Eu paguei hebraico na turma de vocês, eu Isso. acho que grego também, algumas disciplinas assim. E parece que foi ontem, né? Exatamente, rapaz. Quando vejo, olho você, eu penso que foi ontem. E quando eu olho para mim, eu lembro que faz muito tempo. Que Porque é isso, rapaz? você continua o mesmo, rapaz. Você não mudou Nada, nada, rapaz. você Mudou. continua jovem. Mas o cabelo Agora já tá branco, olha, eu rapaz. perdi os cabelos e fiquei com a barba toda branca. Mas que bom. Eita, rapaz. Muito bom, viu, Victor? Uma alegria tê-lo aqui no nosso devocional. Fique à vontade aí para tratar, não é, sobre um dos solas da reforma. Isso, que bom. Esse sem dúvida alguma, são temas da máxima importância, né? Que nos remontam esse período histórico que marcou o mundo, marcou a história, reconduziu o mundo numa direção, e nós somos gratos, sobretudo quando chegamos no mês de outubro, não é? E recordamos daquele célebre dia 31, em que Martinho Lutero corajosamente prega as suas teses em Wittenberg, e depois de tantos anos, mais de 500 anos, nós estamos aqui falando desse tema, no desafio, né, o time de retornarmos, né, a essa Isso. fé genuína, de não perdermos de vista esses princípios fundamentais que nos fazem viver na presença do Senhor, que nos levam à fé genuína, bíblica, e que nos mantém firmes, né? Bom, eu posso entrar já então aqui na nossa... Pode ficar à Então tá vontade. bom, muito bem. Bom, quando você me colocou esse tema, Solos Cristos, sem dúvida alguma, eu fiquei muito feliz. Esse é um tema que mexe com o nosso coração, não é? Claro, os temas da Reforma Protestante, os 5 solas, que na realidade não são todos os temas da Reforma, mas são o resumo, né, uma tentativa da geração seguinte aos reformadores de sumariar, sintetizar, trazer um resumo didático, não é, de quais são os princípios, quais foram os temas basilares, fundamentais da Reforma Protestante, dos quais nós não podemos nos desviar. Poderia dizer que todos os demais temas da Reforma, grandes temas da Reforma, eles vão, não é, se enraizar, eles vão ser como galhos que estão enraizados nesses princípios fundamentais, sem dúvida alguma, não é, dos 5 solas: sola gratia, sola fide, solos Christus, sola Escritura e sola Deo Glória. E em pensando nesse tema, não é, solos Christus, eu me recordei da pregação
de Pedro indo com João ao templo, e depois de pregar publicamente o evangelho, quando a graça de Deus alcança, não é, cerca de 3.000 pessoas, ele então é conduzido ao Sinédrio juntamente com João, e ali corajosamente ele prega, não é, a palavra àqueles que eram as autoridades políticas e religiosas de Israel. E no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que 2 versículos extraordinários esses e extremamente corajosos, na boca de um galileu, de um homem que vinha da pesca e que está ali diante dos grandes doutores da lei, anunciando algo que eles eram incapazes de perceber se não for a graça do Senhor. E os versos 11 e 12 desse capítulo 4 de Atos, né, nos apontam, eu creio, esse princípio do solos Christus na palavra de Deus, que diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Que coragem de Pedro em dizer isso, com o risco de ter a sua própria vida ceifada ali, que não é naquele momento porque o Senhor o mantém vivo, né? E Pedro ainda vive, pelo que cremos, até a década de 60, escrevendo as suas 2 cartas e pastoreando a igreja e servindo, não é, como um instrumento de Deus naquele tempo. Bom, o tempo passa, depois de Pedro pregar isso, e a igreja, sem dúvida alguma, está firmada nas doutrinas da graça, não é? Crendo que a salvação é exclusiva por Jesus. Nós temos uma discussão muito cedo, ainda em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, né? Quando haviam os judaizantes e eles queriam impor algumas outras questões que não fora só a fé em Jesus, morto e ressurreto e assentado à destra de Deus Pai, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. Algumas outras coisas, como os gentios terem que se tornar judeus para poderem ser verdadeiramente cristãos, ou terem que se circuncidar, ou terem que vivenciar aspectos da lei judaica para então serem salvos. E o Concílio de Jerusalém estabelece também que não há necessidade da obediência às leis levíticas, aquelas leis específicas que os judeus vivenciavam, porque Cristo as havia cumprido todas, e Cristo era suficiente para a salvação, né? O Novo Testamento perpassa isso, a gente chega em Colossenses, né? E ali naquela cidade, não só em Colossos, mas na região ali de Colossos havia uma heresia gnóstica, né? E ficou conhecida como a heresia de Colossos, em que Cristo não era visto no seu poder, na sua autoridade, como Deus encarnado, e Paulo escreve aos Colossos exaltando Cristo, colocando ele acima dos anjos, colocando ele como o modelo do homem perfeito. Ou seja, as Sagradas Escrituras passam de Gênesis a Apocalipse, e o Antigo Testamento é o retrato de Cristo, aponta a pessoa do Senhor Jesus, de modo que afirmar que a salvação é só por Cristo é algo que vem naturalmente de qualquer cristão verdadeiro que lê a palavra de Deus com sinceridade e que a estuda. Não todo aquele que abrir a palavra de Deus e lê-la e for conduzida pelo Espírito Santo de Deus nas Sagradas Escrituras chegará firmemente a essa convicção que a salvação é apenas pela pessoa bendita do Senhor Jesus e por nenhum outro. Mas a igreja vai vivendo, e por volta do 4º século a gente tem o pelagianismo, né? Nós temos Pelágio da Bretanha apresentando a ideia de que o pecado original não alcança os homens, e é bem interessante isso, não é, pastor? Porque a tendência do homem é negar a sua própria pecaminosidade, né? Se a gente não consegue compreender bem Gênesis 3, a queda, o lapso,
e como aquele momento, né, da desobediência a Deus quebrou o mundo e ao mesmo tempo manchou a nossa estrutura humana, nos tornando completamente, né, indispostos em relação ao Senhor e incapazes de nos dirigirmos a Deus com sinceridade para adorá-lo, nós não compreenderemos a graça do Senhor. Nós não teremos a convicção, não conseguiremos ter a visão completa do que estamos sendo salvos. E de quão tamanha é a nossa miséria como homens que carecemos da graça do Senhor. Quando Pelágio apresenta as suas teses, ele coloca a possibilidade de que o homem ele seja salvo, não é? Ele se conduza a Deus, porque sem que haja nenhuma ação exterior, porque segundo ele, o homem ele não nascia em pecado naquele sentido da depravação total, ele não era maculado pelo pecado original, ou seja, Adão e Eva, como pais federais, não haviam, com a sua queda, nos alcançado, mas isso se manifestaria, talvez a ideia dele como fôssemos nascidos como tábuas rasas e que na medida da nossa caminhada nós então fôssemos sendo maculados, né, pelas coisas ao nosso redor, mas que isso não era a nossa própria natureza. A gente vê Agostinho, né, Aurélio Agostinho, rebatendo isso com muita firmeza e no concílio de Éfeso, em 431, o pelagianismo é derrubado e a doutrina da graça vence. E a doutrina da graça, ela poderia ser resumida no aspecto: a salvação é só por Jesus, só através da pessoa bendita do Senhor Jesus e através de nenhum outro, né? Mas a reforma protestante, que vai ocorrer quase 1000 anos depois do concílio de Éfeso, quando as doutrinas da graça, em especial o Cristo como único e suficiente Salvador, havia vencido toda essa heresia pelagiana, na reforma protestante o ambiente da fé já está maculado novamente. E já temos aí o semi-pelagianismo em voga, uma ideia de que o homem, ele herda o pecado de Adão, mas que ele tem alguma capacidade em si mesmo de se dirigir a Deus. O semi-pelagianismo, ele vai se assemelhar, ou alguns vão dizer que ele é idêntico ao que nós temos hoje, sobretudo no evangelicalismo brasileiro, de modo geral, que é o arminianismo, né? Sim. Então, a possibilidade de nós, como seres humanos, nos dirigirmos a Deus pelos nossos próprios pés para adorá-lo. Isso diminui a obra de Cristo, isso diminui o tamanho, não é, do sacrifício do Senhor Jesus e a redenção que ele operou a nós. O Senhor Jesus não nos libertou e nos salvou, não é apenas de problemas exteriores a nós. O Senhor Jesus nos salvou de nossa própria natureza. Ele nos libertou de quem nós éramos por nascimento, né? Como diz Davi no seu salmo de confissão, não é, que ele foi gerado em pecado e em pecado foi concebido por sua mãe. Ou seja, ainda quando a palavra não chegou à boca, o Senhor já conhecia toda e ele já era um pecador, ele carecia imensamente da graça de Deus. Enquanto nascituros ainda no ventre de nossas mães, nós carecemos de Cristo, né? Nós carecemos da obra redentiva e não há outro que possa nos conduzir a Deus, ao Pai, à presença do Senhor e à vida eterna, que não seja a pessoa bendita do Senhor Jesus, né? Então, quando a reforma protestante vem, ela encontra esse ambiente em que há colocações, há afirmações de que a salvação é possível através de outros elementos. O batismo salva, a igreja salva, não é? As indulgências são capazes de diminuir os nossos pecados, de comprarmos, então, e havia ali, claro, uma teologia católica e uma ideia de que as almas elas iriam para um purgatório, mas as indulgências seriam capazes de comprar, tipo um passe fácil, né, para os céus, e com isso a igreja ela se enriquecia, ela cobrava das pessoas e eram filhos pagando para que os pais saíssem do purgatório e pudessem ter acesso aos céus. E nós vemos então a possibilidade ou a intercessão dos santos, não é?
a dulia, a hiperdulia, ou seja, a adoração aos santos e a adoração a Maria, na possibilidade de que estes nos dessem uma mãozinha, não é? Para que chegássemos aos céus. A reforma protestante, ela rompe com tudo isso. A cada martelada que Lutero dá na porta de Wittenberg é uma martelada nessa doutrina herética que permeava a mente e o coração das pessoas, e ali foi operada, não é, a graça de Deus, e a reforma protestante, então, trouxe como o princípio fundamental da fé cristã, que salvação é exclusivamente pela pessoa bendita do Senhor Jesus e através de nenhum outro. Mas nós estamos há mais de 500 anos da Reforma e não estamos mais na Idade Média, não é? E não estamos mais sendo, de certa forma, não como na Idade Média, fustigados por ideias indulgentes. Muito embora a gente saiba que muitos querem colocar um peso sobre os cristãos, exigindo atitudes legalistas e algumas coisas que a palavra de Deus não cobra. Eu acho que a nossa confissão é tão perfeita, é tão interessante como quando se dobra diante da palavra de Deus, e a confissão de fé de Westminster diz que nós não podemos, né, nos dobrar e aceitar doutrinas ou cobranças ou exigências que não sejam bíblicas. E quando nos dobramos e quando aceitamos exigências no legalismo criado pelo próprio homem, nós nos tornamos pecadores nessas práticas também. Então, nós precisamos estar muito atentos, né, de que sigamos a Cristo exclusivamente a Ele, e não tenhamos a nossa esperança em nenhum outro lugar que não seja, não é, a pessoa bendita do Senhor Jesus. Chegamos nos nossos tempos e sem dúvida alguma ainda há a ideia, até mesmo dentro do evangelicalismo brasileiro, não é, de que nós precisamos fazer alguma coisa, além de nos dobrarmos aos pés de Cristo para que sejamos salvos. Né? O legalismo permeia a nossa mente, o nosso coração. Nós achamos que precisamos de algumas penitências para que então alcancemos os céus. E a única coisa que devemos e precisamos fazer é entender que a pessoa do Senhor Jesus e a sua obra redentiva são suficientes. Quando ouvia o cântico inicial e ouvia a conversa dos irmãos falando da esperança, não é, em Cristo, me lembrava do texto da primeira epístola de Pedro, né, quando ele escreve aos crentes que estão dispersos e que estavam sofrendo e viviam lutas, ansiedades, porque quando Pedro escreve a década de 60, a gente precisa lembrar que esse é um período em que Nero está governando e Nero odeia os cristãos. Nero é capaz de tocar fogo em Roma e culpar os cristãos por isso. E os cristãos, esse foi um período de intensa perseguição. Dizem que Roma ela foi iluminada pelas fogueiras, não é, que foram colocadas nas ruas, com os corpos dos cristãos que eram melados em piche e acesos nos postes das ruas de Roma. Que época terrível. E a igreja lutava, a igreja sofria, a igreja era perseguida, a igreja estava dispersa, a igreja perdia seus bens, familiares eram separados, os pais viam os filhos sendo comidos pelos leões, eles mesmos depois eram desmembrados nas arenas, e nós vemos Pedro escrevendo para essa igreja perseguida, não é? E ele lembra da eleição, no verso 2 do capítulo 1 de sua primeira epístola, na presciência de Deus, a santificação do Espírito e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, e ele parte então para a adoração no meio da tribulação. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante, aqui está o solo Cristo, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, não há esperança sem a ressurreição de Jesus. Não há esperança sem a morte e a ressurreição. A esperança está aí. Sem olharmos para Cristo, sem olharmos para a cruz vazia, sem olharmos para o túmulo com a pedra removida,
não há esperança. A esperança está completamente no Senhor e mais, nele nós temos uma herança que é incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus. E ele diz que em Cristo, na obra redentiva dele, nós estamos guardados pelo poder de Deus. E essa guarda, ela se dá mediante um dom que Deus opera no nosso coração, e Deus opera no nosso coração, que é a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, quando finalmente a ordem da salvação ela é completa, fomos regenerados, estamos sendo santificados, e naquele dia em que a nossa esperança se fizer diante dos nossos olhos, nós haveremos de ser completamente transformados, né? Teremos um corpo glorificado, uma mente perfeita, seremos completamente livres do pecado, que não mais nos assediará tenazmente. Nós estaremos livres de todo o mal e de todo o pecado que ainda nos afeta. Para vivermos aqui, precisamos de Cristo. Não há como vivermos a eternidade sem Cristo. Cristo, ele é a nossa esperança. Eu quero caminhar aqui para a nossa conclusão pensando o seguinte, pastor, é que muitos de nós vivemos muito ansiosos nesses dias, né? Enfrentamos aí, quase que o mundo se acaba esse ano, né? Quase que a China acaba com o mundo e por aí vai. E as pessoas ficaram isoladas, muitos até crentes, ansiosos, amedrontados. Né? Vivemos num mundo quebrado, num mundo do pecado, num mundo de lutas, de aflições. Como o escritor Eclesiastes diz, nós vivemos embaixo do sol, né? E embaixo do sol é um deserto, mas nós podemos ter a correta compreensão e visão da vida, e nós podemos nos alegrar na obra do Senhor e naquilo que Ele faz em nosso favor. Pensando nos documentos reformados, já que esse é um mês da Reforma, eu me recordo de um dos mais belos catecismos escritos no período da Reforma Protestante, ou na sequência, nas gerações que seguem, que é o Catecismo de Heidelberg. E a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg, ela traz uma resposta que acalma o nosso coração, nos faz olhar para a palavra de Deus e vermos as ricas promessas e a obra do Senhor Jesus e percebemos que só por Cristo é que nós podemos viver agora aqui em contentamento, com plena satisfação. Só através de Cristo nós podemos vivenciar esse mundo quebrado com corações esperançosos. Só através de Cristo e apenas através da obra redentiva de Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, é que nós podemos viver diante de Deus. E a primeira pergunta, então, do Catecismo de Heidelberg é o seguinte: qual é o seu único conforto na vida e na morte? A pergunta não poderia ser mais bela. A resposta ainda mais bela é a seguinte: o meu único conforto é que não pertenço a mim mesmo, mas ao meu fiel Salvador Jesus Cristo, que ao preço do seu próprio sangue pagou totalmente por todos os meus pecados e me libertou completamente do domínio do pecado. Ele me protege tão bem que, contra a vontade de meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. Na verdade, tudo coopera para o meu bem, e o seu propósito é para a minha salvação. Portanto, pelo seu Espírito Santo, ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para ele, daqui em diante, de todo o coração. Em resumo, nós poderíamos dizer assim: qual é a nossa esperança? Somente Cristo. Qual é a nossa salvação? Somente Cristo. Qual é a verdade a qual nos apegamos? Somente Cristo. Quem é o nosso Senhor? Somente Cristo. Para quem vivemos? Somente para Cristo. Nós não somos mais, como o querido presbítero Frank está colocando aí, de nós mesmos. Nós somos de Cristo, não é? Importa que Ele cresça e nós diminuamos. Somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. A Ele a glória eternamente. Amém. Isso, pastor, que Deus nos conduza nessa convicção de fé maravilhosa, que é uma pessoa, não é uma ideia, é uma pessoa viva e real,
o nosso Salvador, o Senhor Jesus. Não é? Amém, amém. Amém. Que bênção, né? Que bênção a gente ter essa... Você lendo aí, Reverendo Victor, essa resposta aí do catecismo, e eu imaginando assim, como os homens eram desapegados, né, dessa vida. E aí, assim, quando a gente relembra, né, todo esse período de perseguição, de hostilidade, de oposição, né, que os cristãos vivenciaram no primeiro século, né, e parte do segundo, terceiro século, porque a perseguição veio sanar um pouquinho já no terceiro século, mas no período da Reforma Protestante e os pré-reformadores, né, os precursores da Reforma, e a certeza que eles tinham de que o que Deus, o que Cristo, estar com Cristo, era aquilo que Paulo mencionou, era incomparavelmente melhor, de modo que eles não temiam a não continuidade desta vida, porque eles sabiam que a vida eterna era incomparavelmente melhor. Contrário do que a gente vive hoje, né, reverendo? Exato, somos tão apegados a essa vida, né? O porquê, cheio de ansiedades. Né? O porquê, eu fico pensando, o porquê a gente temeu e ainda teme tanto a Covid-19, né? É verdade. Nós nem é interessante, na resposta, né, de Heidelberg, nós somos tão bem guardados por Cristo, que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cairá sem que seja de sua vontade, não é? Eu digo, sabe, você sabe, eu trabalho com aconselhamento bíblico, né? E a gente recebe tantas pessoas ansiosas, e a ansiedade, sabe, pastor, demonstra, e todos nós temos isso, né? Eu não estou julgando ninguém, demonstra uma fragilidade da nossa fé, da nossa confiança em Deus e em sua soberania. Nós nos sentimos no direito de desconfiarmos da bondade de Deus. Veja que coisa, né? E aí ficamos ansiosos, porque achamos que nós faríamos melhor se Deus entregasse a nossa vida nas nossas mãos. E não faríamos, né? Confiar em Cristo, confiar na sua obra, é tudo que podemos fazer. Eu gosto de uma expressão do reverendo Augusto, né? Quando ele diz que a área, né, que naquele livro Batalha Espiritual, né, ele menciona lá que a área que Satanás tenta mais atacar a nossa vida é justamente a fé, ou seja, semear incredulidade, porque a gente incrédulo, duvidoso do poder, do cuidado, da proteção de Deus, aí é uma porta larga, aberta para a ansiedade e outros sentimentos mais que só nos fazem desconfiar do cuidado de Deus, do amparo do Senhor. Então, é confiar em Cristo e somente nele. Reverendo Victor, ore aí por nós, ore aí pela vida de cada pessoa que nos acompanha nessa noite, para que o Senhor nos dê essa confiança inabalável em Cristo Jesus. Amém, meu irmão. Vamos orar assim. Senhor, nós te bendizemos por toda a graça, misericórdia, bondade do Senhor manifesta a nós, pela tua revelação na tua santa palavra, onde o Senhor de Gênesis a Apocalipse nos aponta uma pessoa, nos revela a pessoa bendita do Senhor Jesus, o nosso amado Salvador. É por Ele e nele que temos vida. Te louvamos porque na cruz do Calvário o Senhor Jesus morreu uma morte substitutiva. Ele levou cada um dos seus eleitos naquela cruz, nominalmente, com os seus pecados. E o seu sangue foi aspergido sobre nós de maneira que hoje nos encontramos mais alvos que a neve. Amém. Não porque somos bons, não porque há méritos em nós mesmos ou somos capazes de sozinhos nos tornarmos santos, mas é porque Cristo, na sua obra perfeita, se interpõe entre os nossos pecados e o Senhor. E o Senhor vê a justiça de Cristo em nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. É certo que nessa vida, muitas vezes, a nossa fé é abalada. Há, Senhor, heresias que querem roubar o nosso coração e a confiança do Senhor, que querem afirmar que nós somos capazes de nos destinar a nós mesmos, caminhar com os nossos próprios pés, definirmos-nos pelas nossas próprias ideias, mas nós, Senhor, temos a convicção de que sem Ti nada podemos fazer. E sem a obra redentiva de Cristo, nós estaríamos perdidos. É somente por Cristo, somente pelo Teu Filho bendito,
Senhor, que podemos ter vida eterna. E te louvamos porque no tempo, em um momento da nossa vida, o Senhor fez com que a fé salvífica brotasse no nosso coração. E a nossa alma se prostrasse em reconhecimento de pecado, em profundo arrependimento pelos próprios pecados diante do Senhor. E ali o Senhor nos regenerou e nos vivificou, de maneira que hoje nós nos encontramos assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus e somos vistos, Senhor, santos nele. Pedimos que o Senhor nos faça viver assim. Viver a novidade de vida em Cristo, a convicção da salvação nele, a esperança que temos nele. Não permite que andemos ansiosos de coisa alguma, mas nos refugiemos na obra do nosso Senhor e nele nós sejamos fortalecidos. Ajuda-nos também a nos despojarmos de nós mesmos e sermos revestidos da nova natureza em Cristo Jesus, para que não sejamos nós mais, mas seja Cristo em nós, e nós sejamos nele a cabeça, unidos, vivendo a unidade da fé. Senhor, abençoa cada um dos irmãos que estão conosco nessa noite, cada um dos irmãos que haverão de assistir. Senhor, essa conversa tão abençoadora na Tua palavra, em comunhão, depois nas plataformas que o Senhor nos dá, na tecnologia, que sejamos animados a olharmos só para o nosso Senhor e, em olhando para Ele, sermos fortalecidos para caminharmos de maneira fiel diante do Senhor e diante dos homens. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Reverendo Victor, olha, uma alegria muito grande, viu? Revê-lo, ter a sua participação aqui no nosso devocional. Conte comigo, pastor, eu estou sempre à disposição. Prazer imenso estar com os irmãos, com você, com os irmãos da Igreja de Monteiro. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, o conselho da igreja, pastor, dando sabedoria na condução, e que vocês sejam fortalecidos para alimentar o rebanho de Cristo na palavra dele com fidelidade. Cada um dos irmãos sejam muito abençoados também. Prazer imenso, sinto-me feliz, alegre, honrado por estar aqui com vocês. Amém. Um abração, viu? Deus abençoe. Grande abraço, Deus abençoe.